Graça e paz, povo de Deus, Deus abençoe. Estamos aí para mais um vídeo do nosso canal, esse canal abençoado, né? Traz a palavra, o alimento diário para as nossas vidas, né? E eu já vou pedir para você se inscrever, como sempre, para você deixar aí seu comentário, né? Acionar o sininho, né? Sempre fazendo parte, nos ajudando, né? A levar as boas novas do Senhor. O que eu quero ler hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 até o 7, certo? É uma leitura um pouco longa, mas daqui a pouco eu digo o tema, o que Deus falou comigo e o que Ele quer passar para nós nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, a hora que você for ver esse vídeo, né? Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que homens, que mulheres, os levarem preso a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos. Não via coisa alguma. Guiando pela mão, conduziam para Damasco. Eu acabei lendo até o versículo 8, que era muito importante, mas o tema para essa ministração que Deus falou ao meu coração é um tema que é uma coisa que o cearense, eu não sei se você aí onde você vai ver esse vídeo costuma falar, mas que a gente costuma dizer assim, que o maior cego é aquele que não vê. Aí você fica pensando, mas claro, o cego já não vê. Mas eu estou falando o maior cego, porque o maior cego é aquele que tem a visão, né? Que pode ver com seus olhos e não tem a deficiência de não enxergar. E a verdade está próxima dele, está ali diante dele e ele não consegue enxergar. E por isso eu escolhi Paulo para falar sobre isso. Porque Paulo, aí no capítulo 22, no versículo 3, ele, de Atos dos Apóstolos, ele vai falar sobre a sua religiosidade, ele vai falar sobre onde ele está discussando ali para os judeus, né? E ele vai falar ali que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, ele era zeloso pela lei, zeloso pela palavra de Deus, o que ele achava que era certo, né? Mas só que a verdade estava diante dele e ele não conseguia ver. Então ele se tornava mais cego do que alguém que tivesse uma deficiência. Porque ele estava ali contemplando, vendo aquelas pessoas sendo presas e não negando a Jesus. Ele, com certeza, foi um dos homens que viu, né, a morte de Estevão sendo apedrejado e mesmo assim perdoando os seus apedrejadores, vendo, olhando para o céu e vendo o céu aberto, e ali estava diante dele a verdade. Ali diante dele estava a verdade, mas só que ele preferiu seguir a sua religião. Ah, o padre disse, o pastor disse, o papa disse, isso e aquilo. Não, não atentou para Jesus, a verdade que ele tinha que ver. Mas ele se tornou mais cego do que um próprio cego. Ele não foi como ali Bartimeu, um homem que era cego, mas pelo ouvir da palavra, ele reconhece Jesus. E quando a multidão estava ali passando diante dele, ele grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, um cego deficiente conseguiu ver melhor do que o apóstolo Paulo, do que Saulo de Tarso. E quantas vezes nós não estamos vendo sinais acontecendo?
os fins dos tempos. Jesus avisou, olha só, terá rumores de guerra, haverá guerras, haverá sinais nos céus e na terra. Os tempos estão avisando e está diante dos nossos olhos, mas nós estamos ocupados com tantas coisas, nós estamos ocupados com o nosso trabalho, nós estamos ocupados com diversas coisas que tomam espaço, tomam tempo da nossa vida e não conseguimos enxergar que está chegando o tempo, a volta de Jesus está perto. Mas só que eu continuo tendo a visão física, mas a espiritual ela está fechada. O entendimento espiritual está fechado. E até quando? Até quando Jesus teve que vir até Saulo, colocar ele ao chão e depois deixar ele 3 dias? Talvez o que você e eu estejamos precisando é entrar no nosso quarto, fechar os nossos olhos, refletir sobre a palavra, refletir sobre esse vídeo, refletir sobre tantas coisas que nós ouvimos na igreja. Um momento, porque Saulo ficou ali 3 dias. E eu acho que Saulo viu em 3 dias tudo aquilo que ele não tinha visto até aquele momento. E olha só que ele estava cego. E ele conseguiu, aí sim ele conseguiu ver. Aí sim ele conseguiu entender. Então talvez o que nós precisamos hoje, meus irmãos, é de oração. É entrar no nosso quarto, fechar os nossos olhos e refletir sobre a palavra de Deus. Ele está próximo. Ele está à porta. E está batendo. Então vamos abrir para que ele venha fazer morada no nosso coração. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe esse canal, que onde essa palavra chegar, que seja tocado os corações, que haja transformação, cura, libertação, que nós possamos, Senhor Deus, ter essa força, esse renovo todos os dias, Senhor Deus, para fazer vídeos, para falar, para sair, para fazer o ID do Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a cada um, a minha vida, a esta casa, a este canal. Amém? Glória a Deus. Até o nosso próximo vídeo.